eu gostaria de convidar a professora Claudinale para abrir sua câmara. Nós agora que traremos a mesa redonda sobre a ética na pesquisa com seres humanos e com animais. Essa mesa será coordenada por mim, Sandra Lô, professora da FENSG, da Universidade de Pernambuco, e pela professora Claudinale, também professora da Universidade de Pernambuco. Eu vou passar para ela fazer a saudação rápida aos professores da mesa, depois eu faço a leitura e convido eles para vir aqui abrirem suas câmaras. Queria saudar a todos, né? Queria dar boa tarde. Muito obrigada, né, por essa participação. Acho que é importante toda a UPE participando. Queria também saudar, né, os palestrantes da agora, né, que nós teremos nessa mesa, que são os professores Magali e professor Adalto. Gostaria de solicitar que a professora Magali abrisse sua câmara, né? A professora Magali, ela possui graduação em enfermagem pela Universidade de Pernambuco, né? Foi da UPE, mestrado em saúde da criança e do adolescente pela Universidade Federal de Pernambuco e doutorado em saúde da criança e do adolescente pela Universidade Federal de Pernambuco. Ela é coordenadora dos programas de residência de enfermagem em oncologia e infectologia do Oswaldo Cruz. Ela é coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa do Oswaldo Cruz e Procap desde 2015. A professora Magali está conosco. Ela é docente da Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças e é professora permanente do mestrado de Perícias Forenses da FOP-UPE. Ela é membro da Comissão de Perícias Forenses da OAB-PE e é membro da Câmara de Bioética do CREMEP. Tá? Professora Magali, gostaria que a senhora abrisse sua câmara e iniciasse a sua apresentação, por favor. A professora Magali, o título da palestra dela é Atuação do sistema CEP-CONEP em tempos de pandemia. Tá? Então, eu gostaria de apresentar o currículo agora do professor Adalto. Se a professora Magali não conseguiu acessar, a gente pede para o professor Adalto a gente mudar a ordem e o professor Adalto fazer. Por favor, professor Adalto, abra sua câmara. Né? O professor Adalto, ele é biólogo, né? Ele é licenciado em Ciências Biológicas da Unicap, ele é mestre em Biologia Celular e Molecular Aplicada, ele é doutor em Genética, com ênfase em Biologia Molecular e Bioinformática, e pós-doutor em Nanobiotecnologia. Ele é analista técnico biólogo do Laboratório de Multiuso em Saúde do ICB, né, que é o nosso Instituto de Ciências Biológicas da UPE. Ele atua em projetos de biologia molecular, genética, proteômica e nanobiotecnologia. O professor Adalto, ele possui experiência em ensino, atuando desde o ensino básico, na modalidade regular, né, até o ensino superior, quando ministrou aulas em disciplinas de graduação e pós-graduação, além de envolver-se na orientação de estudantes desses níveis. Ele foi professor da Rede Pública de Ensino de Pernambuco e da Paraíba e é membro das sociedades brasileiras da proteômica e da espectrometria de massas. Muito obrigada, professor Adalto, a sua participação. O senhor que vai agora iniciar a palestra sobre a ética na pesquisa com animais e o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa, SEUA-UPE. Passo a palavra para o senhor e agradeço. Então, pessoal, boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer, né, a comissão organizadora e científica, na pessoa da professora Sandra Lô e também da professora Ana Célia. Né? A professora Ana Célia tem especial participação nesse convite, porque foi indicação dela. Né? Então, aqui deixo o meu agradecimento também nesse sentido. Tá? Então, todos
Sandra, qualquer problema com o áudio, por favor, você me informa, tá? Então, como Sandra já apresentou, né? Atualmente eu estou como coordenador adjunto da CEUA-UPE. Né? A CEUA, ela é o CEP, né? Que, falando em colegiados mais conhecido, é o CEP voltado para a experimentação animal, tá? Então, a gente ainda tem, bem recente, né, considerando os aspectos éticos da pesquisa em humanos, tá? Mas já é um colegiado bastante atuante. Né? Então, como ela já apresentou aí, eu não vou estender nas apresentações. Tá? Pode passar. Então, aqui, quando a gente discutiu o que apresentar da CEUA em si, eu pensei nas principais perguntas condutoras, né, que pudesse me dar um guia da apresentação. Então, essas apresentações, essas perguntas condutoras, na verdade, desculpa, são essas, né? Eu trago aqui 5, que são as mais frequentes, e aí é legal a experimentação animal, né? Quem regula a experimentação animal? Quem pode realizar a experimentação animal? Pergunto aqui, isso na verdade, uma pergunta mais chamando, né, a atenção mesmo para a atuação da CEUA-UPE a nível institucional, se vocês, como pesquisadores, futuros pesquisadores, estudantes envolvidos em pesquisa, conhecem a CEUA-UPE. Tá? E aí, no final, é mais uma parte prática de quando a gente deve submeter projeto à CEUA e como a gente faz isso, tá? Considerando a CEUA da UPE. Pode passar. Então, a base legal da CEUA e da experimentação animal, tá? Ela traz um grande movimento, tá? Pensando no bem-estar animal. Então, é a culminância, né, como é que eu posso dizer? Do sentimento que a gente tem em dar respeito à vida dos animais, né? Da mesma forma que a gente pensa para o humano, né? Hoje, considerando, né, a capacidade de sentir, né, dos animais, a gente parte há um envolvimento maior, na verdade, né, para o desenvolvimento de leis que protejam esses animais e garantam o bem-estar. Tá? Então, basicamente, a gente tem aí, na base legal, primeiro a Constituição Federal, né, de 1988, né, que é tido como uma das constituições mais robustas, né, considerando o acesso à justiça, né, e ao direito. Tá? E aí há muito reflexo de pessoas preocupadas com o meio ambiente. Tá? Então, lá no seu capítulo 5, artigo 255, já há um indício, né, um indicativo de que animais, que na verdade que não é permitido crueldade com animais. Tá? Então, cabe, a nível de lei, garantir a proteção da fauna e da flora, né, e extinguir práticas que coloquem qualquer um desses recursos em risco. Tá? Então, esse foi o primeiro. Só que, como a gente sabe, a Constituição é um excelente instrumento, né, de direito, a Constituição de 88, mas ela precisa ser regulada, né, ter todos esses regulamentos a posteriori. Né? Então, esse regulamento veio 10 anos depois, particularmente desse artigo, né, que foi com a Lei de Crimes Ambientais, a 9605 de 98. E aí, até hoje, atualmente, essa lei é a única lei que a gente tem
a nível criminal, penal, né, que prevê uma pena para esses casos de maltrato de animais, de práticas que colocam em risco, né, a função ecológica ou extinção da fauna e da flora. Tá? Então, vai estar nessa Lei 9605, que atualmente passou por uma atualização, né, para agravar ainda mais a pena, que era apenas de 3 meses a 1 ano, mais multa, para animais, principalmente animais domésticos, e aí chamou bem a atenção cães e gatos. Né? Essa pena sai de 3 meses a 1 ano para até 5 anos mais multa, ok? E a pena mínima 2 anos. Então, pensando nessa lei, a gente teve um militarismo não, né? Ele foi muito militante, né? O Sérgio Arouca, médico sanitarista, que fez de grande carreira na Fiocruz, né? De uma lei de proteção aos animais utilizados em experimentação animal e ensino, tá? Ou seja, uso científico de animais. E aí, mesmo, ele fez a proposta de lei, né? Que foi a Lei 11.794, homologada lá em 2008, né? E aí ela recebeu o nome, devido à sua militância, de Lei Arouca, ok? E aí ela veio regular esse artigo da Constituição Federal e estabeleceu os procedimentos para uso científico de animais, né? Revogando uma lei de 1978, a 6638, né? Que era aquelas que permitia a vivisecação de animais em práticas de ensino. Tá? Então, ela foi completamente revogada. No entanto, a Lei Arouca, ela apenas contempla, atualmente, animais do filo, animais vertebrados. Ok? Pode passar. Então, essa nova legislação, ela introduziu modelos de condutas que antes não existiam, ok? Para o uso de animais em experimentos. Então, foi um grande avanço, né? Representa um grande avanço na parte de pesquisa com a utilização de animais. Além disso, ela vem a criar o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, né? Centralizado lá no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, o MCTI, tá? E tornou obrigatória a implantação de comissões de ética no uso de animais, né? As CEUAs, as chamadas CEUAs. E aí, além disso, ela vai instituir, instituiu o Cadastro das Instituições de Uso Científico de Animais, o CIUCA, né, que atualmente passou por uma renovação, e aí a gente tem chamado ele como novo CIUCA, tá? Facilitou um monte a vida do pessoal que participa da CEU, ok? E a utilização de animais em atividades educacionais fica restrita, a partir dessa lei, fica restrita a estabelecimentos de ensino superior e estabelecimentos de educação profissional técnica de ensino médio da área biomédica, tá? Então, o que seria esse estabelecimento de educação profissional técnica? É qualquer curso, né, qualquer instituição de ensino, de educação profissional, onde na grade do curso possua disciplinas que façam uso de animais, né, para o ensino. E essas disciplinas obrigatoriamente associadas aí a disciplinas da parte agrícola, da parte de ciências médicas e ciências biológicas, tá? Pode passar. Então, o sistema com CEUAs, né? Aqui a gente deixa ele bem representado, né? Aquela lei, a chamada Lei Arouca, né? Ela vai ser regulamentada pelo decreto número 6899, lá em 2009, né? Quase um ano depois da lei ser sancionada, tá? E aí a gente vai ter esses 4 atores principais. O MCTI, que
mantém como instância colegiada multidisciplinar o CONSEA, né, a nível nacional, né. O CONSEA ele vai ter caráter normativo, consultivo, deliberativo e recursal. Tá? E esse CONSEA vai estar diretamente relacionada às CEUAs, tá? Que é a Comissão de Ética no Uso de Animais. Então, é como se a gente tivesse aqui o centro, né? O centro de processamento, que é o CONSEA, tá? E sua capilaridade ela é atingida, né, através das CEUAs, que é a nível institucional, ok? A comunicação direta aqui, CONSEA, CEUA, alimentação de informação, tudo é feito através do sistema CIUCA, né, que também foi estabelecida também foi estabelecido na Lei Arouca, tá? Então a CEUA, diferente do CONSEA, ela não vai ter caráter normativo, ok? A não ser a nível institucional, e também não vai ter caráter recursal. Tá? Isso traz uma implicação, né, da atividade em si do CONSEA. Né? Então é importante essa tramitação de informação constante entre CEUA e CONSEA. Tá? Pode passar. Então, dentro desse contexto, aqui a gente representa as interfaces, né, de comunicação da CEUA em si. Tá? Então, a CEUA, como ela deve estar em constante comunicação, com os pesquisadores, com os responsáveis de instalação, de criação, produção de animais, e também com a administração em si da instituição, o CIUCA e o CONSEA, né, para garantir a ação da CEUA de forma independente, né, ela tem que ser um órgão, né, que atue de maneira totalmente independente da instituição que ela esteja atuando. Né. Logicamente, a gente vai ter a integração dela à instituição como um todo, mas ela deve atuar de forma independente. Tá? Então, normalmente, a CEUA vai estar ligada diretamente ao representante legal da instituição. Tá? E aí, cabe a ele, né, definir a participação a nomeação dos membros que vai integrar essa CEUA. Tá? Então, aqui no pesquisador, como o caráter da apresentação em si trazer à tona a atividade da CEUA, né, a função da CEUA, né, então o pesquisador vai estar diretamente relacionado ou diretamente em comunicação com a CEUA. Tá? E isso sempre aqui, eu deixo tentando alertar aqui, que muitas vezes não basta estar se referindo apenas à CEUA para o seu experimento. Também, além da CEUA, vai precisar de outros certificados de autorização, de informação, feito o CISBio, o CIGEM, para você desenvolver uma pesquisa. Tá? Então, muitas vezes chega a CEUA, mas, na verdade, às vezes a pessoa não tem esses registros de CISBio ou CIGEM. Ok? Pode passar. Então, a CEUA-UPE em si entra em todo esse contexto, né? E aí ela foi criada lá em 2009, tá? É ligada diretamente à reitoria, certo? E vai ter a finalidade de avaliar e acompanhar os aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo animais de experimento, de acordo com as diretrizes éticas estabelecidas pelo CONSEA, ok? Ela tem composição multidisciplinar e multiprofissional, agrega médicos veterinários, biólogos, docentes e pesquisadores e ao menos um representante da Sociedade Protetora de Animais, legalmente estabelecida no país. Tá? Então, dentro da CEUA, essa é uma das questões mais complexas que a gente tem. Muitas ONGs, às vezes, não são totalmente legalizadas. Né?
Então, a gente teve uma dificuldade na CUPE, né? E agora a gente tem esse representante que é obrigatório, tá? E aí também a CEUA é que vai ser responsável pelos registros, relatórios, certificados e, além de tudo, a manutenção do credenciamento e atualização cadastral junto ao CIUCA, né? Que está diretamente ligado ao Conselho. Pode passar. Então, hoje aqui eu coloco e deixo a homenagem, né, aí à professora Ana Célia, tá? Que muito batalhou, né, para a gente conseguir renovar o credenciamento da CEUA, tá? Infelizmente, ela teve que deixar a coordenação e hoje não integra mais, não compõe mais a CEUA, né, mas sempre disponível para ajudar a gente com algumas dúvidas, né, já que ela acumulou bastante experiência. Tá? Então, hoje, a CEUA UPE está com o credenciamento em dia, foi renovado agora em janeiro, né? A gente teve um tempo aí que o site saiu do ar, o novo CIUCA, né, antes de virar o novo CIUCA, estava travando, perdeu muitos dados, relatórios, e isso foi dificultando, tá? Então, pode passar. A composição atual, então, tem eu lá, né, como biólogo, representando o ICB, a professora Aline Brito, lá, docente da ESEF, a professora Beth Luz, que atualmente está como coordenadora da CEUA, né, que também é docente lá do ICB, a professora Divânia Oliveira, docente da UPE, Fabíola Bezerra, que é a secretária, Laura Ercília, que é da ONG Anjos do Poço, né, então foi essa ONG que atendeu ao chamado de participar da CEUA, né, e tem sido uma excelente experiência. Tá? A professora Beatriz, docente da FENG, e a professora Rita Xavier, que lá, embora também seja docente, na CEUA ela integra como bióloga, e a professora Rosângela Falcão, a médica veterinária. Ok? Então pode passar. Aqui foi uma comemoração em relação a uma década, né, da Lei Arouca. Na verdade, já estava com 11 anos de Lei Arouca, mas aí a gente recebeu o convite, a CEUA-UPE recebeu o convite da Sociedade Brasileira de Bioética para discutir a questão do bem-estar animal. E lá a gente teve a participação da professora Rita Paixão, que hoje é considerada uma sumidade na questão de ética com pesquisa utilizando animais. Ok? Pode passar. Então, esse é o fluxograma de como é realizada a submissão do projeto na CEUA. Ok? Então, o pesquisador submete o projeto com todos os formulários. Esse projeto e os formulários são recepcionados pela Secretaria da CEUA. Se estiver ok, ótimo, ele segue adiante no fluxo. Se não estiver, ele é devolvido ao proponente. O proponente tem 60 dias para atender às solicitações da CEUA e retornar a submissão do projeto, né? Caso esse período aqui expire, ele tem que fazer uma nova submissão, ok? Então, quando a documentação está ok, ele recebe um protocolo, a secretária CEUA designa o relator parecerista, o parecerista emite o parecer, né? Apresenta na reunião colegiada, a CEUA passa, né, depois da discussão, passa a emitir o parecer consubstanciado e aí a gente lá, de acordo com o regimento, vamos ter 3 decisões: aprovado, não aprovado e com pendência, tá? Normalmente relacionado a documentos, certo? E aí a secretária CEUA faz a notificação de qualquer uma dessas decisões ao proponente. Ok? Pode passar. Então, a autoridade... Professor, com licença, seu tempo está encerrando.
Ok. Eu tenho quanto tempo, Sandra? Claudinale? Claudinale, já esgotou, mais 2 minutinhos para concluir. Ok, tá bom. Então, a autoridade da CEUA, né, ela pode interromper os procedimentos e, caso ela não faça isso, ela pode considerar omissa, né, e aí acarretar sanções à instituição, ok? Em relação a quando a gente pode causar algum dolo ao experimento, também a CEUA, os membros, é responsabilizado. Pode passar? A submissão do projeto, toda atividade de pesquisa que use animal, carcaças de animais, seja ele de qualquer natureza ou origem, ela deve passar obrigatoriamente por uma submissão na CEUA, ok? Pode passar. E aí isso está bem regulado. Pode passar. E aí é o site, tá? A gente está como órgão suplementar, ligado diretamente à reitoria. Pode passar, é só a apresentação do site mesmo, e lá você tem todas as informações. Pode passar 2 vezes para o final do slide, por favor. Então, aqui... Não, pode passar. Eram algumas perguntas frequentes, mas aí fica para tirar as dúvidas do pessoal. E aqui tem todos os contatos da CEUA, qualquer informação, Ana Paula, a estagiária, e Fabiola, a secretária, ela pode estar encaminhando as dúvidas para a gente, tá bom? Muito obrigado e desculpa pelo tempo. A atuação do sistema CEP-CONEP em tempos de pandemia. Essa foi a temática que foi passada para a gente conversar um pouquinho como foi que esse sistema atuou durante toda a pandemia. Pode passar o próximo. Então, como é que a gente, dentro dessa pandemia, que a gente começou a atuar? A gente recebeu uma documentação em 30 de janeiro, né, de 2020. Na verdade, a CONEP, né, que organizou e que passou para todas as coordenações dos CEPs, e que quando a Organização Mundial de Saúde declarou que essa infecção era uma emergência de saúde pública de importância internacional, então a CONEP logo tomou as providências, né, sobre a urgência da tramitação especial sobre essa temática, né, no CEP-CONEP. A gente recebeu logo uma carta circular para a gente dar mais celeridade aos projetos, tá certo? E assim a gente fez, como vocês vão ver nos próximos slides a seguir, mas em conformidade com esse disposto, né, da resolução 9.10 da resolução do Conselho Nacional de Saúde, né, da 466 de 12 de dezembro de 2012, essa excepcionalidade que não estava dentro do planejado foi decidida, tá? Nessa plenária, logo depois, no dia 31, e que está perdurando enquanto essa pandemia durar. O próximo, por favor. O próximo, por favor. Obrigada. Acho que é um antes, não? Ou... Não sei se passou direto. Passaram. Pronto. Então, esses protocolos de pesquisa, né, sobre essa referida virose, como é que eles tinham que tramitar? Eles tinham que ser encaminhados, né, para a comissão de ética, eles chegavam no nosso CEP, em resumo, tá certo? E a gente, na verdade, o coordenador, ele aprovava imediatamente, sem fazer análise, para ir direto para a CONEP. E, dessa forma, ela deu celeridade em termos de passar sempre os relatórios de quais os projetos com essas temáticas foram... eles organizaram a comissão de urgência também entre eles, tá? Na verdade, um comitê, né, porque foram só alguns membros, e trabalhavam arduamente, como a gente trabalhava aqui, né, bem rápido. Quando a gente recebia, a gente já colocava aprovado, sem nem visualizar, sem as documentações. Inclusive, a gente elaborou até um documento, porque foi muito rápido, né, com autorização de todas as hierarquias, para dizer que depois as pessoas iam se comprometer em mandar as documentações obrigatórias. Mas a gente mandava logo, e assim a gente agilizou muitos protocolos de pesquisa, né? E esses, só resumindo aqui um pouco, que eu passei um pouco da carta circular aqui, e os próprios coordenadores foram os relatores desses protocolos, né? Que a gente, se precisava da CONEP, a gente botava assim, e era uma tramitação obrigatória, chegava mais rápido, era liberado mais rápido pela CONEP, tá certo? Pode passar o próximo, por favor.
E aí, nos casos de protocolo de pesquisa que possuam centros participantes ou centros coparticipantes, não deveria ser realizada uma nova análise ética pelos respectivos CEP vinculados. E, devido ao caráter excepcional adotado, os CEPs referendarão o parecer aprovado quando for o caso emitido pela CONEP, né? A gente, se eles tramitavam aprovando, a gente aprovava também, claro que a gente lia e repassava para os pesquisadores todas as pendências e assim a gente tramitava mais rapidamente. O próximo, por favor. Pode passar o próximo, por favor. Pronto, então, dessa forma, a Plataforma Brasil, ele replicava, né, o protocolo de pesquisa para os centros participantes, cabendo aos pesquisadores responsáveis encaminharem as réplicas dos protocolos aos respectivos CEPs. Mas como, assim, a gente sempre ficava dentro da Plataforma Brasil, a gente também fazia isso com mais agilidade e sem muita burocracia, para dar oportunidade a todos pesquisarem, né? Porque era uma temática que precisava dessa celeridade. E aos CEPs, como a gente falou já, a gente emitia o parecer de aprovado com a seguinte redação de campo, né? Conclusões ou pendências e lista de inadequações. Este Comitê de Ética em Pesquisa considera o presente protocolo de pesquisa aprovado de acordo com o parecer consubstanciado, aí colocava, né, todo o número do parecer emitido pela CONEP. E assim a gente fez com todos os protocolos, porque isso era a nível nacional. O próximo, por favor. E aí, em consonância também com a Organização Mundial de Saúde, né, que declarou essa infecção como emergência, a Comissão Nacional de Ética vem realizando as análises éticas de todos os protocolos com os seres humanos relativos à Covid com a máxima prioridade, tá certo? Enviado no dia 11/2. Então, eles ainda continuam essa temática, principalmente com pesquisas clínicas. Hoje em dia, as outras temáticas a gente agiliza, tendo o tempo de até 10 dias para emitir o parecer, e em caso de pesquisa clínica, a gente envia direto para a CONEP para eles darem celeridade. O próximo, por favor. Então, a CONEP aprovou, nesse tempo, né, de fevereiro até abril, 94 protocolos, e a gente ficou, assim, muito orgulhoso, né, toda a UPE e a gente representando, né, como Comitê de Ética em Pesquisa, que o CEP-UOC Procap, de março a julho, aprovou 16 protocolos de pesquisa. Então, a gente fez isso também no intuito de dar oportunidade, como a gente faz com todos os editais, né, para todos terem a oportunidade de pesquisar essa temática. E aí, tais análises estão sendo realizadas sempre em conformidade com as normativas éticas vigentes e com a celeridade exigida, né, dessa situação, em todas as áreas. E, em virtude disso, a CONEP vem sempre amplamente, vem sendo reconhecida, né, pela comunidade científica por responder à sociedade com tempo e qualidade e análise ética necessária. Então, foi todo mundo se deu as mãos e a gente trabalhou arduamente. E também agradeço que, na época, eu consegui trazer o doutor, que hoje em dia ele está na CONEP também, que ele é um dos relatores lá do INCA, e ele, antes de enviar o projeto tudo para a CONEP, ele sempre me ajudava tirando as dúvidas. Então, isso ajudou muito também a gente a ter mais segurança também nessa aprovação. O próximo, por favor. E aí, devido ao número crescente de protocolos que estão sendo encaminhados para a comissão, né, para a CONEP, visando a capacidade de resposta para a comunidade científica, faz-se necessário que todo esse sistema se junte num esforço coletivo, né, e que sejam tratados com urgência, como a gente fez. Acho que todos os CEPs, a nível nacional, deram as mãos e a gente fez com a maior rapidez que a gente pôde fazer, né? Os relatores, quando eu falo a gente, eu falo o CEP-UOC Procap, na verdade a gente responde pelos todos os CEPs da UPE, tá certo? Já que a gente recebe os da área de saúde e a CONEP também, que a gente tenta organizar da melhor forma possível para os pesquisadores terem essa oportunidade. O próximo, por favor. E aí, a partir do dia 15/4, apenas os protocolos, né, como eu já disse, de pesquisa listados abaixo, que ficavam sendo encaminhados e que vão estar sendo encaminhados para a CONEP, né? Seriam os protocolos das áreas temáticas especiais, os indicados pelo Ministério da Saúde, pelos secretários de saúde dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, os ensaios clínicos,
os de pesquisa cuja temática seja saúde mental e alguns outros a critérios do CEP, como a gente sempre fez. E o resto nós também continuamos dando prioridade e atendendo, como foi dito e orientado desde o início, com até 10 dias, com a temática Covid-19. O próximo, por favor. E os demais protocolos de pesquisa relativos à Covid-19 devem ser analisados pelo CEP de origem. Recomenda-se que os CEPs também funcionem por meio de câmaras técnicas virtuais, como a gente fez, com no mínimo 5 membros relatores e que haja esforço de parecer seja emitido até 7 dias corridos. E a gente continua fazendo isso também. Inclusive, a gente está achando, né, todos os relatores e todos nós, que a gente se reúne toda segunda-feira, todos os CEPs, que está sendo bem interessante, porque a participação está efetiva, assim, todos estão participando, que às vezes tinha essa condição de horário, de coisa, e hoje em dia a gente tem realmente todos os relatórios bem dados às mãos e para a gente trabalhar com mais agilidade. O próximo, por favor. E as instruções, né, somente para os protocolos de pesquisa relativos ao coronavírus, que serão encaminhados para a CONEP. E os CEPs devem adotar os procedimentos abaixo, tá? Para os protocolos de pesquisa relativos à Covid, que serão encaminhados para a CONEP. São os de acordo com as prerrogativas estabelecidas, tá? Em relação à resolução do Conselho Nacional de Saúde, né, da 466/12/12, e a CONEP estabelece os seguintes critérios. Pode passar o próximo, por favor. Que a gente seja o relatório, né, o relator, que eu já falei isso, né, e que a gente coloque aprovado para os projetos. O próximo, por favor. Acho que está repetindo, mas é mais ou menos isso. Pode ir passando. Em resumo, foi exatamente isso que, né, a gente pode resumir aqui, que em relação aos protocolos de Covid, os CEPs, eles se deram as mãos em relação à carta circular da CONEP e que a gente está aprovando o mais rápido possível, e esses de ensaios clínicos com aquelas temáticas especiais a gente encaminha direto para a CONEP, tá certo? E eles também estão tendo um prazo bem rápido para dar esse parecer, e também os pesquisadores, a gente fica sempre em cima para que eles respondam mais rápido e que os resultados saiam e que se consiga, né? Porque, na verdade, agora diminuiu, mas no início a gente tinha que dar rápido porque os pacientes estavam lá e precisavam todos, a pesquisa dar andamento, né? Para poder, você, dependendo da temática, você ter, vamos dizer assim, a capacidade de você ver a evolução e todos os objetivos serem alcançados, né? Acho que o próximo, acho que basicamente é isso. Pode passar o próximo, pronto. E aí é isso que eu quis mostrar, né? Que todos juntos somos mais fortes. Então, estou aberta a perguntas em relação à temática de Covid e de outras. A gente se direcionou para a Covid e mostrei mais a carta circular, o que a CONEP mostrou, porque foi direcionada à temática, mas a gente está aberto a qualquer tipo de pergunta. Muito obrigada e parabenizo aí novamente a comissão organizadora e a mesa. Obrigada pelo convite também. Obrigada, professora Magali. Queria chamar agora a professora Adalto para abrir a câmera novamente. Se a professora Magali não conseguir, não tem problema, fica aí o áudio. Não consigo. Não tem problema. Assim, se tiverem perguntas, né, durante a palestra não mandaram muitas perguntas, mas uma das perguntas, professor Adalto, era exatamente essa sigla SEUA, o que era. Né, eu acho que a palestra foi bem elucidativa nesse sentido de apresentar essa comissão de abrir, muito bom. Consegui, obrigada. Às vezes o SEUA fica um pouquinho escondido, né, porque assim, as pesquisas talvez não sejam tão... o número de pesquisas não seja tão grande no sentido de solicitar autorização, até por uma questão histórica, né? Quiser falar aí um minutinho sobre isso? Isso. A SEUA é sim, eu estava vendo aqui a pergunta agora, a SEUA é sim a Comissão de Ética no Uso de Animais em Experimentação, né? E aí considera ensino e pesquisa, tá? Realmente o número é muito menor, comparando com o CEP, né? E até mesmo de outras SEUAs,
né, que a gente viu naquele evento. É isso considerando porque a gente tem a CEUA estabelecida, mas a maior demanda vem do campus Santo Amaro, né, onde a gente tem o núcleo de cirurgia experimental, e aí realmente o número ainda é baixo, né, de projetos submetidos. Só que o que a gente tem percebido é que muitos projetos, às vezes até de iniciação científica, precisam do parecer da CEUA, né, e muitas vezes é negligenciado nos editais, nos próprios editais. E aí, quando vem essas observações de quem avalia o projeto, né, quando ele já tem ciência de que é necessário o parecer da CEUA, coloca isso como pendência, como ocorreu recentemente, né, com um edital de iniciação científica, e aí a gente recebe um monte de consulta, né? Então, por via das dúvidas, vai fazer um projeto de pesquisa, tem uma etapa com animal, parte de animal, coletado em campo, atropelado, veio de centro de controle de zoonoses, consulta CEUA, tá? É o mais seguro a fazer, ok? E aí, nesse sentido, a gente está tentando colocar isso nos próprios editais, essa exigência, tá? Muito bom. Acho que a amplitude do simpósio, né, vai dar esse imaginamento mais para o Comitê de Ética, a importância e a relevância, né? E a gente teve uma palestra bem um pouquinho antes falando, né, sobre todos aqueles estudos que são feitos inicialmente em animais, né? Logicamente eles têm um laboratório muito mais organizado, né, com mais recursos, né, focaram nisso, né, mas ali com certeza tem a presença do CEUA, né, para fazer todos aqueles testes. Isso, exatamente. E eu queria, professor Magali, falasse um pouquinho, né, desse conjunto de CEPs que a gente tem, né. Atualmente nós temos 4 CEPs, né, o CEP Garanhuns acabou de ser implantado, então a Universidade de Pernambuco aí tem constituído 4 CEPs, né, o CEP Reitoria, o CEP UOC Procap, o CEP Cisan e agora o CEP Garanhuns. E aí a gente está nessa época de pandemia fazendo essas reuniões virtuais. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência. Na verdade, assim, muita felicidade, assim, que a gente conseguiu. A pandemia teve o seu lado positivo e o seu lado negativo, né? Mais positivo também em relação, eu acho que a academia, de um modo geral, porque a gente se uniu muito. A gente está fazendo uns fóruns todas as segundas-feiras, estamos padronizando, tá certo, o protocolo para a gente falar a mesma linguagem, as documentações serem as mesmas, tá certo? E, consequentemente, a gente consegue, dessa forma, né, assim, falar uma mesma linguagem das mãos e conhecer uns aos outros, né? Com isso, a gente está conhecendo, porque quem está lá em Garanhuns ou quem está em outros locais que a gente não conhece, a gente trabalha da mesma forma e, consequentemente, a gente, como é que se diz, consegue conhecer, chegar mais perto, tirar as dúvidas. Eu acho que isso está sendo muito positivo, sabe? E que está dando muito estímulo para a gente trabalhar. E é isso que eu posso dizer, e fiquei muito feliz, professor Adalto, de conhecer também, né? Porque a gente fica tão distante, né? E animais é tudo tão próximo, e foi muito bom. Pronto. Então, eu queria agradecer aos palestrantes, professor Adalto, professora Magali, e aí nós vamos fazer o encerramento, novamente parabenizando o evento, né? Toda a organização. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, desculpe todos, foi muito difícil, mas eu estou muito feliz de ter participado e agradeço muito o convite, desculpa aí. Eu peço desculpa, tá? Já pedi a Sandra, não fique com raiva de mim, a professora Magali também, tá? É isso. Olha, a gente só quer agradecer, né? Foi maravilhoso, obrigada a todos e todas, e aí a gente tem um tempo apertado, né? E vamos começar a dar andamento, muito obrigada, gente. Beijo, obrigada, tchau.